Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando com vocês é o Gorigami, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse lindo canal. Então pessoal, dando continuidade aqui aos vídeos de Nintendo Wii no canal, hoje vamos fazer mais um vídeo sobre ele, mas dessa vez eu quero passar um overview para vocês do console, para vocês entenderem melhor, antes da gente for mostrar as coisas que é o foco do nosso vídeo. O Nintendo Wii foi lançado em 2006 pela Nintendo, muito diferente do que os gamers esperavam dele, porque a Nintendo não focou muito em hardware nessa geração, ela focou mais no controle do console, que tinha como seu aparato especial os sensores de movimento, o que fez de início a galera achar que era muito mais um console casual para o netinho jogar com seu vovô, do que realmente um console com qualidade gráfica que poderia entregar um poder de fogo muito forte em seu processamento. E com a arquitetura modificada que a Nintendo pediu para a IBM fazer referente aos PowerPC, ela conseguiu uma base que foi o 750 XCE, que conseguiu entregar gráficos bem fortes para sua época. Para você entender as diferenças de cada processador do Nintendo Wii pro GameCube, eu vou deixar aí na imagem da tela para vocês poderem ver as especificações e a diferença. Mas como vocês podem ver, o chip gráfico Hollywood só é uma evolução do anterior Flipper, que por exemplo o Flipper não fazia feio em rodar jogos que saíram para outras plataformas como Dreamcast e PlayStation 2. Para vocês terem noção, o chip gráfico Hollywood tinha um desempenho parecido com uma ATI Radeon X1300 XT de 256 MB, sendo DDR2 ainda, que conseguia ter o triplo de clock speed, sendo a GPU clock de 500 MHz e a memory clock de 800 MHz efetivos. E como a Nintendo quis se diferenciar das outras empresas, fazendo um console que fosse mais pela experiência do que pelos gráficos em si, o console só acabou sendo uma evolução natural do console anterior. Sendo que em PCs caseiros da época a gente já poderia ver uma tal de NVIDIA GeForce 8800 GTX, que conseguia entregar 768 MB de memória de VRAM para vídeo e gráfico, que fizesse os gamers de verdade se afastarem um pouco do console da Nintendo, mesmo ele vendendo bem. Mesmo que o Nintendo Wii tenha vendido igual água na época e sido o console mais vendido da geração, os seus concorrentes, o PS3 e o Xbox 360, também conseguiram vender bem e ficaram bem equiparados em relação de números de venda. E como o seu console estava vendendo como água, muitas empresas quiseram fazer jogos para o console. Então teve uma enxurrada de jogos ruins para o console. Mas também teve os games que vão ser o foco desse vídeo, que são os jogos que também saíram para outras plataformas. Ou seja, muitos jogos que saíram para PlayStation 2 em versões reduzidas também foram portados para o Nintendo Wii para conseguir pegar um pouco mais de qualidade gráfica e ainda assim poder rodar o jogo fielmente com uma versão de PlayStation 2. Então se você tem o Nintendo Wii, você consegue aproveitar muitos jogos que saíram para o PlayStation 2 em uma qualidade muito melhor do que a do console da Sony. Acabei fazendo algumas capturas de gameplay de alguns games que também saíram para PlayStation 2 e vocês me digam aí nos comentários qual que vocês acham melhor, se é a versão de Nintendo Wii ou a de PlayStation 2. O setup que eu usei aqui para gravar esse vídeo vai ser um Nintendo Wii americano, a versão primária, aquela versão de 2006 branca mesmo, sem suporte, tá meio surradinho, mas é o Nintendo Wii que eu tenho. O adaptador Wii to HDMI, que consegue converter o sinal componente de 480p para a placa de captura USB que eu tenho, e gravando na melhor qualidade possível dentro do OBS Studio. Então depois de explicar tudo isso, vamos para as capturas de gameplay. Então vamos começar com um game chamado Speed Racer. Sim, um game de corrida baseado naquele filme e desenho também. Esse é um jogo de corrida estilo arcade, então eu não creio que vai agradar a todo mundo, mas ele é um jogo bem divertido de se jogar e eu gostei bastante, gastei muitas horas jogando esse jogo. De diferenças da versão de Nintendo Wii para a versão de PlayStation 2 é que na de PlayStation 2 não tem a tradução em português. Na verdade, até tem, mas é português de Portugal. Na versão de Nintendo Wii tem a versão português brasileiro, que ainda vinha com caixa e manual em português também.
que eu tô mostrando o Dragon Ball na tela do vídeo nesse momento? Porque no Nintendo Wii a gente recebeu alguns jogos de Dragon Ball, sendo eles os mesmos que saíram pro PlayStation 2. Quando eu tava pesquisando coisas sobre o próximo game que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, acabei me lembrando da época que eu assistia na Bandeirantes Dragon Ball GT. Passava todo domingo às 6 horas da manhã, era praticamente um ritual pra mim. Aquele calor lascado com o sol das 8 horas da manhã torando aqui na minha casa, e eu sentado na frente da primeira televisão de plasma que teve na minha casa. Mas eu tenho mais de memória eu assistindo Dragon Ball clássico do que assistindo Dragon Ball GT na Band. As memórias que eu tenho de Dragon Ball GT de eu assistir na infância são muito aquelas memórias turvas. Hoje, 10 para as 4 da tarde, assista o web show mais comentado na tela da Band, iCarly. E amanhã, 10h30 da noite, não perca Roma. Então, como palavra-chave, quero que vocês deixem aí nos comentários qual que foi a sua primeira experiência com Dragon Ball. Porque o game que eu vou mostrar aqui tem muita nostalgia pra mim, que foi o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Dragon Ball, let's give it our best shot! Okay, Gohan, I'm off on another adventure! You can have all sorts of adventures flying around Earth and space. Eu joguei o Budokai Tenkaichi 3 muito pouco, que é o que a galera fala que é o melhor de todos, né? Eu não conseguia, não porque eu não queria jogar, era mais porque todo CD que eu comprava nas barraquinhas das feiras desse jogo, ele sempre vinha ou sem funcionar, ou vinha com a mídia mal gravada, o que ocasionava em bugs e travamentos de áudio. Então eu ficava no Budokai Tenkaichi 2 mesmo e conseguia ter uma ótima experiência. Muito melhor com o controle mini, porque ele consegue fazer a experiência ficar bem mais divertida e você ficar esmagando os botões é muito mais divertido, mesmo que o jogo não seja tão facinho quanto parece, até porque eu acabei apanhando demais do Raditz, como vocês podem ver aí na gameplay. Mas eu apanhei muito mais porque eu não era acostumado com a jogabilidade desse jogo nesse tipo de controle do Nintendo Wii, do que de fato no controle de PlayStation 2, que eu sabia fazer todos os combos. Todos não, né? Porque eu ainda ficava insistindo em aprender, mas os mais básicos e os especiais muito loucos eu já sabia fazer. Inclusive esse jogo tem um dos problemas que ele fica te incentivando a ficar girando o analógico com a mão e ficar esmagando teu dedo nos botões. Machuca a palma da mão, machuca os dedos, cansa a mão, mas fora isso a experiência desse jogo é muito divertida e ainda consegui capturar um dos modos dele, que é aquele de história, baseado no Dragon Ball Z. Nessa época do Nintendo Wii e do PlayStation 2 também a gente recebia muitos jogos de filmes e desenhos e animações, né? E um deles foi esse, do filme da Coraline. Esse filme que tem uma história muito louca, cara. A animação desse filme é sensacional, cara. E ver que esse game também foi pra consoles é muito bom. Só que esse jogo não é bem o que eu esperava que ele fosse, sabe? Hey, Mom. Coraline, I am really busy right now. I need to finish this catalog ASAP. But you're always busy. Yes, Coraline, I am. And right now, I wish you were busy as well. Have you finished unpacking? You can also help by getting some of these boxes out of the way. I almost tripped over one this morning. Ele é um jogo muito simples comparado com o que o filme é. O filme é uma coisa magnífica, só que esse jogo me deixou uma sensação de que, tipo, nossa, os desenvolvedores poderiam ter esperado mais para poder ter feito mais. Eles deviam ter deixado mais tempo de desenvolvimento para poder fazer novas mecânicas e deixar o game melhor, né? Porque o que esse jogo sofreu em relação aos outros jogos de filmes que saíram na época foi que ele tinha muito puzzle. Esse jogo é baseado em puzzle.
tá ligado? E a história dele é meio que a parte do filme, né? E isso da história é muito bom, só que o fato dele ter puzzles muito simples, jogabilidade meio travada, animações simples demais, o jeito que a Coraline pula nesse jogo, cara, o jeito que essa mina pula no jogo, cara, que jeito simples, cara. Por que você não botou a porra de um pulo da hora? Ela faz uns parkour muito loucos, sai subindo nos lugares, sei lá. E eu dei uma andada nos cenários aí, porque eu não entendi muito o que tinha que fazer. Mas eu fiquei andando ali pela casa da Coraline ali, só pra mostrar pra vocês como é que tá a qualidade da imagem. E esse jogo também tá conseguindo rodar com o tal do Progressive Scan, que eu já falei nos vídeos anteriores. I think I saw an empty pot in the parlor where I can plant these seeds. Espero que esse vídeo tenha mostrado que o Nintendo Wii consegue tirar uma boa qualidade de imagem, mesmo com um setup que não seja tão o melhor do mundo. Que sirva também de recomendação de jogos para vocês poderem saber aí quais jogos que vocês podem acabar entrando nele em relação ao PlayStation 2 e outras plataformas. E como o Nintendo Wii ultimamente tem aparecido nos preços muito bons, eu sempre vou recomendar para vocês o primeiro modelo, o modelo branco normal mesmo, que ele é um ótimo modelo e vai servir demais para vocês poderem jogar os clássicos da Nintendo. Vejam mais vídeos aí no meu canal clicando no rodinha, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o likezinho que isso ajuda demais. Veja minhas redes sociais aí, tudo @Gurigami ou twitch.tv/Gurigami36. Também faço buscas aí no Spotify, nas outras plataformas aí, só ficar de olho aí. E é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado, porque essa edição deu um trabalhinho bem grande, mas agradeço de qualquer maneira e valeu. Tchau, tchau.